Um Deus bom não deixaria um mundo tão mal existir. Crianças que nascem com doenças, pessoas que vão presas injustamente e tal. Só que essa ideia é cheia de falhas e eu vou te provar isso. Na real, esse papinho que ateu usa pra tentar refutar Deus, pra falar que ele não existe, é sem dúvida só o argumento que mais prova que Deus precisa existir. É quase como o feitiço virando contra o feiticeiro, fora que não tem quase nenhuma racionalidade em dizer que Deus não existe. Acredite se quiser, você vai ver o que te espera. O bagulho é que o mal não só não destrói Deus, como ele revela algo que ninguém percebe, mas que acaba completamente com o ponto de vista do ateu. Pra te provar isso, eu vou passar desde coisas óbvias até argumentos irrefutáveis que, se você concordar com o que é óbvio, você precisa necessariamente concordar que Deus existe e que ele permite o mal mesmo sendo bom. Se Deus existe, logo o mal não pode existir. Mas se liga, aqui ele já tá dizendo que ele necessariamente precisa ser um Deus bom, porque não faz o menor sentido. É igual eu dizer, maçãs existem e todas são verdes, só porque as maçãs que eu vi eram verdes, mas não significa que não existam maçãs vermelhas. Ah, mas o seu Deus, que é Jesus, diz que é bom e não gosta do mal. Tá, mas isso não tira o fato que Deus pode sim existir, mesmo que ele seja mal. Mas relaxa que eu vou te provar não apenas que Deus existe, mas que ele é bom mesmo com tanto mal no mundo. Até porque o Deus cristão que eu acredito não gosta do mal. E aí eu entro numa enrascada, porque se Deus existe e for mal, Jesus, que sempre foi um Deus muito gente boa, cai por terra. Mas eu vou revelar um segredo que prova que um Deus mal não pode existir. Imagina comigo que Deus é tipo você quando criança, tá ligado? Pegava seus brinquedos, saia batendo com eles um no outro. Se Deus for assim, ferrou de vez, né? Mas aí que tá. Se a gente falar que Deus é mal, por que ele permitiria o bem? Porque ele deixaria, por exemplo, você apreciar essa bela foto que, inclusive, é a foto da minha ex, tá? Falando sério, agora um Deus mal não permitiria todos esses momentos incríveis que você já teve. Cada pôr do sol, cada choro de felicidade e tal. E é aqui que entra meu ponto que já começa a refutar os ateus. Um Deus bom pode existir mesmo com o mal, mas um Deus mal não pode existir com o bem. Logo eu explico porque Deus vai permitir o mal mesmo sendo bom, mas o que se sabe é que até mesmo as piores pessoas da humanidade, tipo aquelas pessoas que comem coxinha sem ser pela ponta ou a sua ex, elas fazem o mal, porém buscando o bem. Tipo, imagina alguém que tem felicidade em machucar pessoas. Acredite, eu não tô falando da sua ex, Giovanna. Essa pessoa, ela faz um mal, mas querendo o bem. Até porque ela se sente feliz, algo bom, fazendo o mal, que é machucar pessoas. O ponto é que ninguém busca o mal se não for ter algo bom por trás. E essa ideia é a base de um segredo absurdo que não vai ser eu, um cabeçudo, que vai revelar pra você. Vai ser o brabíssimo Agostinho. Esse cara calvo aí, ele era um gênio. Nas suas dúvidas sobre como um Deus bom poderia deixar o mal existir assim, à solta, ele prova que existe um Deus bom com a ideia absurda de que o mal não existe. Como assim? Você tá doido, cara? Você nunca viu a raça dos coaches? Como pode não existir mal tendo essas pessoas do mundo? Calma, o mal ele existe, mas não desse jeito que você pensa. Imagine o escuro. O escuro não existe de fato. Ele só é assim porque a luz não tá presente, igual o pai de Menina de Franja. Logo, o mal é a ausência de bem. O mal não pode existir sozinho por conta própria sem que exista o bem. Mas então, como um Deus que tudo que criou era definitivamente bom, fez surgir mal de coisas boas? E por que ele permite tanto mal terrível? Imagina que eu chego pra você e falo assim: meu bro, vou te dar muito dinheiro, ao ponto de você nem se importar com o preço de mais nada. Você não vai precisar fazer nada, tá? É um presente. Maluco, você com certeza aceitaria. Mas e se eu ocultasse a verdade que isso não é de graça? Na real, em troca eu vou tirar a vida da pessoa que você mais ama. Essa ideia é desenvolvida por vários filósofos como Kant, que diz que você só é livre e feliz de verdade se saber da verdade completa. Ou seja, Deus ele não é mal se permitir tanta coisa ruim. Ele apenas está sendo bom porque ele oferece a verdade inteira. Seria fácil se ele fizesse simplesmente um mundo onde não existe mal e tudo é perfeito, sem oferecer o ponto de vista diferente, a verdade completa. Ah, mas por que as pessoas escolheriam mal? Deus ele não é bobo, cara. Ele sabe que as pessoas não optariam de forma alguma pelo mal. Será que você não escolheria o mal sem te acusar e nem nada, até porque eu não sou dono da verdade, eu sou tão falho como você? Mas rapaz, tu já furou a fila da merenda na escola que eu tô ligado, tu já olhou uma mina gata e falou assim: cê é louco, eu macetava. E tudo isso, por mais que pareça ofensivo, mostra que nós escolhemos fazer escolhas ruins todos os dias. Pessoas fumam mesmo que na caixinha do bagulho esteja literalmente escrito: isso aqui é horrível pra você. Tudo isso surgiu quando Adão decidiu comer da árvore do conhecimento. Esse nome não é à toa, cara. Ele basicamente mostra que Deus permitiu Adão conhecer o contrário de tudo que ele conhecia, que era o bem. Ele conheceu o mal porque queria o conhecimento completo. Deus deixou a gente ser livre, então quando alguém sofre uma prisão injusta, isso só acontece porque o juiz tem a liberdade de ser injusto e condenar alguém puro. Mas aí que tá, tem coisas ruins que acontecem que não são escolhas, tipo nascer com uma doença terrível. Isso é o que os ateus e a teologia até chama de mal natural. Coisas que são más da própria natureza. E aqui tem dois pontos de vista que mais me agradam pra provar que Deus existe
existe e é bom. A primeira é que esse mal, por mais que pareça, não é separado das escolhas humanas. Veja, só conhecemos o mal porque muito antes de você existir, Adão fez uma escolha para que toda a humanidade vivesse e soubesse de coisas ruins, soubesse do mal. E isso se encaixaria perfeitamente com desastres naturais e tal, até porque a gente precisa saber como que é um mundo que não é perfeito, com Deus controlando tudo, como Deus queria. A dor só surge porque antes a gente só conhecia a saúde perfeita. O caos só surge porque só conhecíamos a paz. Mas eu não escolhi nascer, rapaz. Eu não escolhi viver em um mundo que é mau. Se eu pudesse escolher, com certeza iria para um mundo bom. Aí que tá. Mesmo em um mundo mau, precisamos lembrar que o mal não existe sem o bem. Por isso, esse mundo não é ruim de verdade, nada é ruim de verdade, porque o puro bem ainda não está aqui, de fato. E como conhecer e como viver esse bem total? Jesus, ele ensina. Jesus foi o Adão, que em vez de escolher o mal para toda a humanidade, ele escolheu o bem para geral. Você só vai viver o bem absoluto se antes for livre e conhecer o mal e não gostar de viver assim. Se você não gostar desse mundo, não gostar do mal, aí você deve escolher viver o bem, ou seja, viver para Jesus. O segundo ponto, e o mais forte para mim, que acaba com o ateísmo, eu vou explicar com uma analogia. Imagina que uma mãe não deixa o filho gastar todo o dinheiro da família em skin de joguinho online. Pro filho pequeno, isso é claramente uma injustiça absurda. Como assim a mãe dele não quer que ele seja feliz ali no joguinho dele? Mas o que ele não sabe é que se gastar o dinheiro com o jogo, ele não vai comer, ele não vai nem sequer poder jogar o jogo, porque não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz. Então a mãe que sabe, ela tem um conhecimento maior, ela sabe definitivamente o que vai acontecer, parece que é má, mas ela é boa. Por isso, quem somos nós? Somos crianças querendo dizer que sabemos de tudo e que as coisas são definitivamente más, sendo que o mal que acontece hoje, talvez no futuro seja um bem muito maneiro, muito melhor, que nós mesmos escolheríamos se soubéssemos do que iria acontecer. Logo, com tudo que temos até aqui, Deus provavelmente é bom e existe, mas agora chega a prova definitiva, que vai revelar não somente que Deus existe, mas é bom, e também vai colocar a principal dúvida do ateu em jogo. Ateus normalmente dizem que um pastor que pega dinheiro dos fiéis é o pior tipo de pessoa que poderia existir. Mas será que esse pastor é ruim mesmo? Deus permite que o mal exista, mas como saber o que é mal? Deus necessariamente precisa existir se você concorda que, por exemplo, crime é errado. Precisa de uma mente maior que instale esse GPS da vida na qual a gente sabe qual caminho que é o melhor a se seguir. Um caminho onde eu ajudo meus amigos é melhor do que um caminho onde eu ferro meus amigos. A visão mais comum dos ateus que eu conheço é que Deus não existe, tudo é acaso e é a evolução que criou as ideias na nossa mente do que é bem e mal. Já que há séculos atrás, se você traísse um colega de caverna e ele te tirasse da tribo dele ali, já era, filho, tu iria de base pra lobo selvagem. A evolução basicamente ensinou que, aí, brother, não ferra um amiguinho não, viu? Isso aí é paia. Mas mesmo que seja isso, não há motivo pra tirar Deus da jogada quando se trata de quem que define o bem e o mal. Já que a própria teoria da evolução presume que existe um bem e mal. Tipo, a evolução implantou na nossa mente que ficar vivo é bom e ir de base é ruim. Mas por quê? Não tem motivo real pra acreditar nas coisas sem que Deus exista. É tipo aquele trabalho de escola que a professora pedia pra você colocar as fontes da sua pesquisa. As fontes do que a gente considera certo e errado vêm de Deus. Então, só do ateu dizer Deus ele não permitiria o mal, ele já está dizendo que o mal existe e se o mal existe, Deus também existe. Porque é Deus quem define o que é bem e mal. Grande parte do que acreditamos que é certo e errado vem da Bíblia. Sério, alguém acha que desrespeitar os pais é algo da hora? Alguém acha que ser talarica é maneiro? Não, e adivinha, a Bíblia também diz que não é da hora não. Mas o bem e o mal não existe, tudo é só geral concordando com alguma parada. Tipo, se geral concordar que talaricar é da hora, porque mostra que a sua esposa é desejada, então geral iria talaricar. Mas é que tá, se eu disser isso, que é a sociedade que define o que é bem e mal, não tem motivo pra eu sair por aí fazendo geral e de Americanas. Se você pensa minimamente, sabe que existem coisas ruins e boas de fato. E se não acredita nisso, então por que amar? As emoções são só fruto da evolução. Você não ama alguém que acha que ama. Isso é só processo biológico. O que eu vou falar é mais uma opinião mesmo, nada contra os ateus, mas se você não crê em Deus, é quase como deixar de ser humano pra tentar buscar algo que nem faz sentido pra você mesmo. O filósofo David Hume, ateu, dizia que a razão é dependente das emoções. Você só deixa de comer um bolo pra ir na academia não porque é inteligente, quer ir lá porque sim. Você faz isso porque quer ser saudável, quer se sentir bem consigo mesmo. E isso é emoção. Retirar a emoção da jogada é o mesmo que tirar a própria inteligência que você acha que tem. Mas foi Deus quem te deu, rapaz ou moça que me ouve. Aqui você tem duas escolhas. Ou você fala que o bem e o mal não existe, logo tudo na sua vida perde o sentido
até o próprio pensamento perde sentido, ou o bem e mal existe de fato e Deus existe também. Eu tenho um segredo que vai mostrar que a segunda opção, na qual eu acredito, é a verdadeira. Mas antes de eu te contar, eu envio e-mails de graça toda terça-feira para quem quer ser um cristão inconformado com um pouco e que busca não apenas racionalidade, mas também que busca viver aquilo que Jesus ensinou de fato. Eu ensino o que funciona de verdade para mim me tornar um cristão melhor todos os dias. É só ir no único link da descrição aí que tem e botar teu e-mail. Jesus, ele ficaria feliz e eu também. Então qual que é o segredo que prova que Deus, bem e mal, existe de fato? É basicamente a certeza que você tem quando abraça alguém que ama. Você sabe que existe algo mais. Um pôr do sol é mais que uma bola de fogo flutuante. Um sorriso é mais que alguém mostrando, abre aspas, os ossos da boca. Fora que são muitas coincidências. Jesus sendo talvez o maior exemplo de como um ser humano deveria ser, um ser humano bom. Isso é claro também tirando histórias bíblicas absurdas que a própria ciência apoia, como o dilúvio. Assiste esse vídeo se quiser saber mais de como a Bíblia é o livro de Deus. E tudo que tá lá é verdade. Tamo junto e Jesus tá com nós.